Olá, eu me chamo Luciano Torunski, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Gestão Empresarial, disciplina Conjuntura Econômica, ministrada pelo professor Cássio Moreira, dentro do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. E essa é uma resenha de um artigo, um artigo publicado em janeiro de 2022, artigo chamado Política Monetária no Brasil em Tempos de Pandemia, de autoria de Carmen Feijó, Eliane Cristina Araújo e Luiz Carlos Bresser Pereira. Então, com base no artigo, a gente vai analisar a determinação da inflação no país, no Brasil, sobretudo a partir da grande recessão que houve em 2015 e 2016. A gente vai então avaliar a adequação da política de manipulação de taxas de juro usada para controlar a alta de preços decorrente de pressão permanente de custos. Porque a gente sabe que o uso de taxa de juros ele é implementado para combater a inflação de custo. Posteriormente, cria um nível convencional de taxa de juros real, o que em uma economia financiarizada beneficia a classe dos rentistas. Então, a economia brasileira ela entrou na pandemia, do Covid em 2020, ainda sem ter se recuperado da grande recessão econômica de 2015 e 2016. Então, depois de uma queda que foi acumulada em 6,7% do PIB durante esse período da recessão de 2015 e 2016, o crescimento que houve entre 2017 e 2019 foi de apenas 4,6%, um índice longe de recompor o nível de produção do período pré-recessão. Então, o que a gente conclui? Que podemos afirmar que a economia brasileira ela ainda está estagnada desde lá dos anos 2010. Então, desde meados de 2010, a economia não se recuperou, ela continua em estado de estagnação. E esse contexto de estagnação do produto e elevado desemprego, ele vem acompanhado de políticas de austeridade fiscal implementadas desde 2015. Então, quanto à política monetária, o movimento da queda da Selic iniciado em 2016 foi interrompido em março de 2021, quando o IPCA atingiu 6,1 em 12 meses, valor maior que o teto da meta para 2021. Em termos reais, ele se reduziria a 0,7% ao ano. Esse valor bem menor ao qual o mercado financeiro ele está acostumado, que a média da taxa Selic descontada à inflação foi de 3,7% ao ano, no período entre 2011 e 2015, e 2,2% ao ano entre 2016 e 2020. Então, a partir do início de 2020, o cenário da pandemia ele impactou diretamente nos preços internacionais, além de promover elevada desvalorização do real, em 2020 e 2021. Então, como a gente pode ver na figura, o Banco Central ele reduziu a Selic de 14,15 ao ano em agosto de 2016 e reduziu essa taxa para 1,94 ao ano em agosto de 2020, até fevereiro de 2021. Principalmente porque a economia, como a gente falou antes, ela já se mostrava quase estagnada, mas tal redução ela leva a taxa de juros real a ficar negativa em 2020. Um fato que contraria as expectativas e desejos do mercado financeiro. Então, mesmo reconhecendo que o aumento da inflação em 2021 teve uma das principais causas, pressões de custo, o Comitê de Política Monetária não tentou reverter o choque primário dos preços
e procurou neutralizar os efeitos secundários do choque na taxa de inflação, com o aumento da taxa básica de juros em 0,75% e a sinalização de que a taxa continuaria a aumentar ao longo de 2021. Então, se o efeito do choque é considerado temporário, a expectativa de inflação a médio prazo não deve mudar muito. Mas se a expectativa de inflação, por outro lado, né, para 1 ou 2 anos à frente subir muito, como foi a avaliação do Comitê de Política Monetária, então o diagnóstico é de que o choque não é temporário, né? Então a taxa de juros sim deve subir. Tá? O ponto a questionar especificamente na decisão de março, né, na decisão do comitê, é sobre como avaliar a formação das expectativas quando o cenário da pandemia é de total incerteza, né, incerteza absoluta. Ainda não há um consenso entre especialistas sobre a duração da pandemia, então na época não havia, né, esse consenso. Dadas as variantes do vírus que surgiram, né, associadas também à demora do processo das vacinas, imunização, e tudo isso gerou, né, no contexto, uma incerteza bastante grande. Então, a decisão do Comitê de Política Monetária, tomada em plena pandemia, deixa antever o retorno à escalada de taxas de juros elevadas, com base na tese de que os agentes econômicos prevêem um aumento a longo prazo da inflação. Então, o que a gente entende? Né? Que o Comitê de Política Monetária, ao tomar essa decisão, ele seguiu, né, a teoria econômica que ensina que quando o processo inflacionário ele tem uma origem no lado da demanda, ele deve ser controlado por meio da adoção de política monetária restritiva. Né? O que isso quer dizer? Né? Que pelo aumento da taxa de juros que elimine o excesso de demanda agregada. Então, essa decisão desconsidera pelo menos duas das características, né, importantes da economia brasileira que diminuem o impacto de uma alta de juros sobre o produto. Então, a primeira, a mudança na estrutura da oferta nas últimas 2 décadas, dado o avanço acelerado da desindustrialização. E a segunda, então, a expressiva presença de produtos monitorados no Índice Oficial de Inflação, que é o IPCA. Então, ambos os fatores eles contribuíram para que a inflação no país se tornasse mais dependente da inflação dos nossos parceiros comerciais e dos preços das commodities no mercado internacional. Então, né, esse retrocesso da nossa estrutura produtiva, ele tornou a inflação mais suscetível às pressões de custos advindas do comércio internacional. Isso ficou claro, tá? Os preços administrados, por sua vez, são basicamente determinados ou influenciados por uma regra de reajuste estabelecida por órgão público. Esse é o caso dos transportes, saúde, cuidados pessoais, habitação, comunicação e outros, que correspondem a mais de 25% do IPCA. Essa parcela de preços ela não responde às mudanças na taxa de juros. A política monetária ela precisa ser ainda mais contracionista para induzir a inflação para a meta estipulada. Então, de acordo com o Banco Central do Brasil, né, boa parte dos itens que compõem os preços administrados, como a gente viu ali, energia, combustíveis, né, é de insumos na produção de bens e serviços. Então, portanto, os impactos ao longo da cadeia produtiva e de distribuição, eles acabam se configurando nos efeitos secundários desses aumentos. Esses preços, eles são pouco sensíveis às condições de oferta e demanda. O que isso nos diz? Né? Que pouco se altera quando a política monetária se torna tanto mais restritiva quanto mais expansiva. E a incerteza, então, absoluta sobre a pandemia tornou a taxa básica de juros pouco eficiente como instrumento de combate à inflação. No entanto, a política monetária restritiva também pôde ser utilizada para debelar processos inflacionários que têm origem pelo lado de oferta. Nesse caso,
a elevação da taxa de juros não atua sobre as causas que originam a aceleração da inflação, mas procura reduzir os efeitos de choques de custo. Ao reduzir os níveis de atividade e emprego da economia, a política monetária restritiva pode evitar que a elevação nos custos seja repassada em sua totalidade para os preços. Então, o Comitê de Política Monetária ele sabe disso e, por isso, procurou se justificar com a tese que expectativas de inflação crescentes, aceleração à inflação, mesmo que não haja excesso de demanda. Na verdade, a elevação de taxa de juros para reduzir as expectativas de inflação apenas provoca um aumento desnecessário do desemprego e do hiato do produto. O ônus de se utilizar a taxa de juros para o combate a uma inflação de custo é o de criar uma convenção de um nível excessivamente elevado de juros, fato que, em uma economia financiarizada, beneficia a classe dos rentistas. Então, no caso do Brasil, né, no qual financistas e os consultores financeiros eles se acostumaram com uma taxa de juros real elevada, as expectativas de aumento significativo de inflação, elas refletem mais em um desejo da parte deles que a taxa real de juros se mantenha real, e não nos fenômenos reais que tornam crescentes as expectativas de inflação. Esse artigo, né, o objetivo do artigo é apresentar um modelo econométrico de determinação da inflação no Brasil a partir da grande recessão, como a gente viu no início. Então, o objetivo aí é discutir, né, a adequação da política de manipulação da taxa de juros para controlar a alta de preços que tem como origem a pressão permanente de custos. À luz da macroeconomia pós-keynesiana, uma convenção de juros elevados mantém a economia com baixo ritmo de crescimento e baixa taxa de investimento, o que no caso da economia brasileira tem um resultado em retrocesso da matriz produtiva e estagnação da produtividade, ao contribuir para perpetuar as pressões de custos sobre os preços e o patamar alto de juros, né? Para analisar os efeitos da taxa de juros sobre a inflação desde 2014 e avaliar criticamente a decisão de elevação da taxa de juros em plena pandemia, dividiremos em 3 partes. Então, inicialmente, recuperamos a teoria de determinação da taxa de juros de Keynes, que se contrapõe à teoria de taxa natural de juros, segundo a visão monetarista. Em seguida, discutimos como a autonomia na determinação de taxa de juros em economias periféricas, financeiramente integradas, encontra limites impostos pela estratégia de crescimento com poupança externa. A menor autonomia da política monetária, ela beneficia a classe rentista, se o controle da inflação é feito via controle da taxa de juros. Tá? Então, para concluir a discussão teórica, recuperamos brevemente a teoria pós-keynesiana de determinação de preços pelos custos de produção e a teoria novo-desenvolvimentista de inflação inercial. À luz da teoria monetária de Keynes, o combate à inflação deve utilizar instrumentos de política de acordo com as fontes de pressão sobre os preços. Já a teoria de inflação inercial, por sua vez, ela reforça a importância de formação das expectativas no processo inflacionário, mas rejeita a ideia de ortodoxia liberal, segundo o qual basta o governo sinalizar uma mudança, por exemplo, na política cambial, para que os agentes mudem as suas expectativas. Então, na análise empírica, né, a gente vê que o impacto dos choques de oferta na determinação da inflação, dos preços livres e dos preços administrados.
As evidências encontradas, elas corroboram a discussão sobre a inflação recente ter a sua origem em pressões de custo sobre os quais o impacto da taxa de juros para o controle é limitado. Então a gente complementa a análise empírica testando resposta à taxa de juros Selic das variáveis utilizadas para explicar um pouco a flutuação dos preços livres e dos preços administrados. O índice de preço das commodities, taxas de câmbio e níveis de atividades. Então, como esperado, o impacto de um aumento na taxa de juros, ela aprecia o câmbio, o que favorece o controle da inflação e reduz o nível de atividade. No entanto, tem um impacto aí nulo sobre o índice de preços nas commodities. Então, a gente viu que o uso inadequado da taxa de juros para combater uma inflação cujas causas elas sejam predominantemente de custos em ambiente de incerteza absoluta, como o que a gente viu na pandemia, isso leva a questionar sobre a captura da autoridade monetária e o interesse dos rentistas. Então, a política monetária de Keynes, em uma economia aberta, e a estratégia de crescer com poupança externa. Em economias abertas, o grau de autonomia da política monetária é diferenciado pelo grau de conversibilidade de suas moedas e das escolhas de políticas econômicas para alavancar o crescimento. Se a economia doméstica ela adota o regime de metas de inflação, a elevação das taxas de juros nominais pelo Banco Central resulta em entradas líquidas de capital que apreciam o câmbio, o que ajuda no controle da inflação, mas tem efeitos danosos sobre o investimento e o crescimento. Assim, a autonomia da política monetária é mais restrita em economias financeiramente integradas, sem moeda conversível e que adotam estratégia de crescimento com endividamento externo. A formação de preços e a inflação de custos. A teoria pós-keynesiana advoga que a política monetária não deve ser o único mecanismo de controle da inflação, pois seu uso pode introduzir graves distorções no processo de formação de preços. Na visão de Keynes, os preços são basicamente determinados pelos custos. Nesse sentido, a inflação é principalmente um sintoma de pressões de custos e não sua causa. A teoria novo desenvolvimentista e de inflação inercial. A teoria novo desenvolvimentista da inflação usa o conceito da inflação inercial para entender por que, quando há insuficiência de demanda, se verifica a inflação não cai, mas se mantém inercialmente no mesmo patamar. Isso acontece porque na inflação é preciso distinguir os fatores aceleradores dos mantenedores e dos fatores sancionadores da inflação. O regime de metas de inflação no Brasil. Com as evidências encontradas, podemos fazer uma avaliação crítica sobre a eficácia da política monetária para o controle de preços no período de 2014 a 2021, levando em conta as especificidades da economia brasileira, o contexto da pandemia e a necessidade da superação da estagnação econômica. O regime de metas de inflação, conforme administrado no Brasil, ele utiliza a taxa de juros Selic como instrumento de controle de preços. Assim, o regime de metas de inflação no Brasil tem sido administrado de forma bastante conservadora. E por isso pode-se dizer que cada alta inflacionária, independentemente da fonte de pressão, ela gera a expectativa de que as taxas de juros subirão, reduzindo a expectativa sobre o crescimento do produto. O crescimento da economia brasileira, tomando o período de 2000 a 2019, até antes da pandemia, foi de 2,4 ao ano, e o crescimento da taxa de juros real foi de 6,4 ao ano. Tomando o período de 2014 a 2020, esses percentuais são de menos 0,9 ao ano e 2,8 ao ano, respectivamente. Então aqui a gente tem a figura 2, a taxa anualizada real, variação anual do IPCA e média da taxa Selic real
períodos escolhidos, que então é de 2000 a 2020. Na figura 3 a gente encontra então o IPCA preços livres, IPCA preços administrados, variação percentual no mês, né, entre 2000 e 2021. Considerações finais. Então, desde 1999, a política monetária no Brasil ela segue o regime de metas de inflação com o único objetivo de alcançar a estabilidade de preços e utilizando como único instrumento para atingir a meta a taxa básica de juros Selic. Em 22 anos que tem sido praticado, em apenas 7 a inflação ficou dentro da meta estabelecida, sinalizando a baixa eficácia da política. Os mecanismos de transmissão da política monetária sob o regime de metas de inflação são muito falhos, sendo o mais eficaz a taxa de câmbio. Então, tal resultado ele introduz um viés importante na administração da política monetária no sentido de ser tolerante com movimentos de apreciação da taxa real de câmbio pelo efeito positivo sobre o controle da inflação. A manutenção do elevado nível de taxa de juros, ela, para atrair a poupança externa, ela distorce os preços macroeconômicos básicos. Entre eles a taxa de câmbio, né, que tende a se apreciar e permanecer apreciada por longos períodos, não apenas devido à doença holandesa, mas também às entradas líquidas de capital causadas por um diferencial de juros elevado. Então essa é uma das principais causas do processo de desindustrialização observado na economia brasileira, o que reduz nosso potencial de crescimento e aumenta a vulnerabilidade a choques de oferta. Então, sob a hipótese de não neutralidade da moeda no longo prazo, vimos, né, que a literatura pós-keynesiana e a teoria da inflação inercial apresentam argumentos sólidos para advogar que a taxa de juros não seria o melhor instrumento para o controle da inflação, tendo em vista que é preciso distinguir as causas que mantêm das causas que aceleram a taxa de inflação. O fator que mantém a taxa de inflação é a inércia inflacionária, a indexação formal e informal dos preços. Os que mantêm são as pressões de custo e, menos frequentemente, a condição de excesso de demanda em relação à oferta agregada. Além disso, é preciso a gente levar em conta que as taxas de juros elevadas afetam também a alocação de recursos, que penalizam setores com insumos intensivos em juros. A política de combate à inflação apoiada no instrumento de juros, quando as causas não são pressão de demanda, ela leva a uma convenção de nível de taxa de juros normal, muito elevada, afetando de forma bem negativa o investimento produtivo e, consequentemente, reduz o potencial de crescimento a longo prazo. Então, ao substituir a noção de taxa natural de juros pela noção de taxa convencional de juros, a teoria pós-keynesiana e a teoria inercial ampliam o entendimento sobre os efeitos da política monetária que vão além do controle de preços no curto prazo e impacta de forma duradoura o nível de atividade. A busca de credibilidade da política monetária, baseada em regra rígida, pode, ademais, levar à captura do Banco Central pelos interesses do setor financeiro, aumentando a concentração de renda e riqueza. Essa característica é mais forte em economias financeiramente integradas, com moeda não conversível e que adotam a estratégia de crescer com poupança externa, como é o caso da economia brasileira. Para Keynes, a política monetária é um poderoso instrumento para levar a economia ao pleno emprego e, portanto, políticas de combate à inflação deveriam adotar instrumentos observando as causas do fenômeno. Uma integração financeira assimétrica leva a uma redução de espaço de política para a implementação de estratégias de desenvolvimento econômico e geração de emprego.
Então, na análise empírica sobre a adequação da taxa de juros para o controle da inflação concentrada entre 2014 e 2021, para captar esse efeito da recessão de 2015 a 2016 e da pandemia, entende-se que o argumento para a elevação da taxa de juros, quando as incertezas sobre a evolução da pandemia elas ainda eram muito grandes, sinalizam para a captura da política monetária pelo interesse de rentistas. Ou seja, a formação de expectativas de inflação em um contexto de absoluta incerteza sobre a evolução da pandemia não deveria ser considerado um guia confiável para justificar a elevação da taxa de juro. Então, presume-se que a inflação de preços administrados não responde à taxa de juros. Obrigado.